Olá, e como foi muito pedido no nosso Instagram, Dr. Acir Matos, dicas de como passar na OAB. Então nós montamos aqui um quadro juntamente com a minha estagiária, Lívia Furlan, que já está se preparando para a OAB e eu tenho certeza que ela vai ter muito sucesso, porque essas dicas também ela já está colocando. Então, primeira dica, né? Você precisa saber, leia o edital, não dá para fazer uma prova da OAB sem ler o edital, mas olha que interessante, para você ser aprovado na primeira fase, você precisa acertar pelo menos 50% da prova, que são o que? Equivalente a 40 questões, ou seja, a prova da OAB, 80 questões, você tem que acertar essa pelo menos metade da prova. Fique em matérias, o foque em matérias com mais peso na primeira fase. E quais são essas matérias que têm maior peso? Olha que interessante, ética. Você precisa estudar muito a lei seca sobre ética. Então, ética e estatuto da advocacia, 8 questões. Direito constitucional, 7. Direito civil, 7. Processo civil, 7. Direito administrativo, 6. Direito penal, 6 questões. Processual penal, 6 questões. Direito do trabalho, 6 questões. Veja então que se você conhece essa divisão, o peso da ética e o peso de direito constitucional, de direito civil e processo civil é uma matéria que você precisa dar um enfoque maior. Você precisa atualizar-se, mantenha calmo, invista em bons livros e curso preparatório. Tem muitos cursos aí que utilizam, que são gratuitos, que o cursinho ele potencializa o seu estudo. Às vezes já vai mais direcionado para a prova da OAB. Mas eu não tenho condição de pagar um cursinho. Não tem problema nenhum, muitas pessoas passam, mas é preciso que você tenha o quê? Hábito, disciplina de estudar. Comece lá então, leia o Estatuto da Advocacia Ética, Direito Constitucional, Civil, Processo Civil, aquelas que têm maior peso e depois vai estudando todas as outras. Olha só que interessante, então, vamos fazer um planejamento de estudos? Primeiro, conheça a sua rotina. Segundo, defina horário para estudar. Definir o horário, você precisa estudar, tem que estudar. É como se fosse assim, uma obrigação. Você acorda e vai estudar, depois você faz outras coisas. Ou, vou deixar para estudar no final do dia, aquele horário precisa ser realmente seguido. É importante que você tenha um ambiente de estudo. Eu sugiro que se você puder, tiver um quarto, uma sala, escreva, faça resumos, coloque esses resumos na parede, no guarda-roupa, porque a hora que você abrir para pegar uma roupa, tá lá um resumo, você vai deitar, o resumo tá lá, é só por um tempo. Então é muito bom você ter um ambiente de estudo para não te distrair, para você já condicionar a sua mente que você está ali naquele local para estudar. Escolha um método para estudar. Para mim, no primeiro momento, a OAB eu ficaria na lei seca. Primeiro momento, lei seca, tentar estudar, tentar entender quais são os principais pedidos que tem tido com reiterância, ou reiterado formas nas provas da OAB. Se planejar para imprevisto. Não adianta você ir para a prova e de repente esquecer lá do seu material, não adianta você esquecer do local que você vai fazer prova, saia com antecedência, imprevisto sempre acontece na nossa vida. E reserve um tempo para descanso e lazer, já que você vai fazer uma imersão, você vai fazer muito estudo, você vai fazer provas. Sugiro aqui você de repente pegar as provas anteriores da OAB, fazer essas provas várias vezes, ver qual foi a resposta certa, por que a resposta foi certa, ver quais as perguntas que foram anuladas, por que foram anuladas. Tudo isso te ajuda a já ir para um ambiente conhecido. Tem muita gente que não gosta de estudar por provas anteriores. Eu acho e acredito que é uma boa forma de estudo, porque quando você pega uma prova anterior, você vê como os examinadores pensaram as provas, vê como foi o padrão de resposta, e com isso, quando você vai fazer a sua prova, você não está fazendo uma prova de algo que é desconhecido, tá? Então, se você quiser continuar a estudar conosco, nós vamos passar algumas outras dicas de processo civil, de civil, de penal, processo penal. Vamos trazendo aí durante algumas semanas, durante um tempo, dicas de como passar na OAB, dicas de processo civil, dicas de comercial. Não, olha só, comercial tem?
Olha lá, vamos voltar. Quais são as provas? Olha as questões. Direito constitucional, direito civil, processo civil, administrativo. Não tem comercial, não tem empresarial, mas não se esqueça, porque dentro do direito civil também tem um capítulo específico sobre as pessoas jurídicas. Então cuidado, porque de repente você não vai achar que não vai pensar nada de empresarial, que nada você não precisa olhar, mas pode cair justamente na prova de direito civil. Então fiquem conosco, dê as sugestões, aquilo que você quiser que a gente fale aqui, algum tema, algum assunto, entre lá no chat, manda um envio para nós, manda uma mensagem e nós vamos atender os seus pedidos. Um grande abraço a todos vocês.